Você já se perguntou como seria a sua vida se o caminho para conquistar riqueza não estivesse em trabalhar cada vez mais, mas em transformar profundamente quem você é, antes mesmo de ver qualquer centavo extra na conta? Essa visão pode parecer provocadora, até que você escuta um mestre como Jim Rohn afirmar com segurança: se deseja prosperar, viva como se já tivesse prosperado. Mas o que significa isso na prática? Não se trata de ostentar roupas caras ou posar ao lado de um carro importado que não é seu. O conceito é muito mais profundo. É sobre desenvolver um novo padrão interno. É caminhar com a presença de alguém que sabe aonde vai, comunicar-se com a clareza de quem já tem resultados, tomar decisões estratégicas mesmo quando ainda está ajustando as contas no fim do mês, enquanto a maioria fica aguardando o momento certo, mais dinheiro, mais tempo, ou que alguém acredite no seu potencial. Aqueles que constroem impérios a partir do zero não esperam, eles decidem primeiro. Eles se movem antes de ter todas as condições. Foi assim que Jim Rohn, um dos mentores mais influentes do século XX, viveu. Ele dizia que riqueza não é a causa, é a consequência visível de uma transformação que começa na mente. E não falava por teoria. Jim começou como estoquista de supermercado, sem dinheiro, sem diploma, sem contatos poderosos, ganhava apenas $57 por semana, até conhecer um homem chamado Earl Schoff, que mudou tudo com uma única frase: se quer ter mais, torne-se mais. A partir daquele instante, Jim abandonou a mentalidade comum. Ele se comportava, pensava e se comunicava como a pessoa que desejava ser. O resultado? Em pouco tempo, a vida dele deu uma guinada que muitos chamariam de sorte ou milagre, mas que na realidade foi fruto de decisão e disciplina. Neste vídeo, você vai mergulhar nessa filosofia e aprender como aplicar o agir como se para reformular sua identidade e criar resultados financeiros sólidos. Não é encenação, é alinhamento, é viver hoje com propósito, como se já estivesse colhendo amanhã os frutos das sementes que planta agora. Antes de continuarmos, já deixa seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e me responda nos comentários. Você vive como quem está se tornando ou como quem sempre foi? Agora, vamos à primeira grande verdade que vai desafiar sua zona de conforto. Jim Rohn disse algo que para muitos soava incômodo. Você não precisa ser para começar, mas precisa começar para ser. Aos 25 anos, ele levava uma vida comum. Trabalhava muito, ganhava pouco e sentia-se preso a um potencial não explorado. Observava pessoas bem-sucedidas, tomando decisões diferentes, usando outra linguagem, circulando em ambientes mais estratégicos. E preso à sua rotina, acreditava que só poderia agir como elas depois de ter dinheiro. Até o dia em que foi convidado para uma pequena reunião de empresários. Entre os presentes estava um homem que exalava confiança e clareza. Era Earl Schoff. Ao ouvir Jim, Schoff disse com serenidade: você já possui o essencial para ser milionário. Só precisa parar de se comportar como um homem pobre. Essa frase mudou a forma como Jim enxergava sua própria vida. Ele começou a levantar cedo como se tivesse compromissos de alto nível, manteve postura ereta como se estivesse fechando contratos, mergulhou em livros como se sua mente valesse milhões e falou com a convicção de quem sabe onde quer chegar. Nas primeiras semanas, nada mudou visivelmente, mas internamente
algo estava sendo reprogramado. As pessoas começaram a tratá-lo de forma diferente. Convites para eventos começaram a surgir, ideias novas apareceram. A autoconfiança crescia e esse é o ponto central. Agir como se não é superstição, é neurociência, é psicologia aplicada, é declarar ao mundo e a si mesmo: eu já estou me tornando. E lembre-se, se você não adotar essa postura, vai continuar reforçando o padrão de sempre e colhendo exatamente os mesmos resultados. Na juventude, Jim não tinha luxo, mas possuía uma inquietação rara. Enquanto colegas desperdiçavam horas reclamando, ele usava seu tempo livre para imaginar possibilidades maiores. Sem recursos, começou a investir o pouco que tinha em livros e aprendizado. Parou de repetir crenças limitantes e criou um novo vocabulário mental. Tudo que preciso aprender, posso aprender. Riqueza é um comportamento, não apenas herança. Posso não ser ainda, mas estou me tornando. Essas mudanças sutis alteraram sua energia e o modo como as pessoas o percebiam. Até que recebeu um convite para um evento de negócios com pessoas muito mais experientes. Sua primeira reação foi recusar, mas lembrou-se da promessa que havia feito. Se queria viver como um milionário, precisava estar onde eles estavam. Chegou cedo, sentou-se na primeira fila, absorveu cada palavra, como se estivesse decifrando um mapa do tesouro. Ao voltar para casa, percebeu que sua mentalidade já não era a mesma. Começou a aplicar as lições, cortou gastos supérfluos, organizou seus dias com rigor e passou a tratar cada tarefa como parte de algo maior. E foi aí que as oportunidades começaram a surgir. Amigos o convidaram para grupos de desenvolvimento, empresas chamaram para representações, portas que antes pareciam fechadas começaram a se abrir, porque o universo responde ao nível que você emite. Jim Rohn não alcançou riqueza por acaso. Ele já era um milionário na mente, muito antes de o dinheiro aparecer na conta. No caso de Jim Rohn, a grande virada de chave em sua vida veio através de um encontro inesperado com um homem que mudaria completamente sua forma de pensar. Earl Schoaf era um empresário extremamente bem-sucedido, mas o que mais impressionava não era a conta bancária ou os bens que possuía. Ele carregava uma presença silenciosa, daquelas que transformam o ambiente sem a necessidade de levantar a voz. Sua postura, calma e segura, transmitia mais autoridade do que qualquer discurso ensaiado. O destino conspirou para que Jim estivesse naquele lugar. Não houve um convite formal, apenas um comentário casual de um colega do grupo de estudos de desenvolvimento pessoal. Haveria uma pequena reunião com um homem de mente brilhante, capaz de ensinar sobre negócios e mentalidade de forma completamente diferente do comum. Naquele dia, Jim estava exausto, com pouco dinheiro e sem ânimo para sair de casa. O transporte seria um gasto pesado para sua situação, mas no fundo algo nele insistia. Você precisa ouvir esse homem. Talvez ele seja a ponte entre a vida que você tem e a vida que deseja, movido por essa intuição. Ele foi chegando ao local, encontrou um ambiente simples, quase modesto. Cadeiras em círculo, cerca de 15 pessoas presentes e no centro um senhor com roupas discretas, mas com um olhar profundo e luminoso, o tipo de olhar que faz você perceber que está diante de alguém que sabe mais do que aparenta. E, para surpresa de todos, Schoaf não começou falando sobre fórmulas para ganhar dinheiro.
ou sobre como vender mais. Ele iniciou falando sobre algo muito mais profundo: identidade. Disse: se deseja aumentar seus ganhos, não peça um aumento. Torne-se alguém mais valioso. Se quer mudar de vida, não comece mudando o que faz. Mude quem você é enquanto faz. As palavras atravessaram Jim como se tivessem sido escritas para ele. Não era o discurso inflamado de um palestrante motivacional, era uma verdade crua, desconfortável e, ao mesmo tempo, libertadora. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a sair, Jim permaneceu, criou coragem, se aproximou e disse: Sandor Schofield. Ouvi coisas hoje que nunca imaginei, mas como alguém como eu pode realmente mudar. Schofield fitou com serenidade e respondeu: tudo o que você precisa é tomar uma decisão tão profunda que determine que você nunca mais será a mesma pessoa. A mudança real começa no invisível. É quando você começa a pensar, falar, andar e decidir como o homem que deseja ser. Mesmo que ninguém mais veja, mesmo que ninguém acredite, para Jim, aquilo soou como aprender um novo idioma, mas que, de alguma forma, ele já conhecia. Nos dias seguintes, não conseguia tirar da mente frases como: torne-se mais valioso. Não peça mudança. Seja a mudança. Ele percebeu que, para crescer, precisaria abandonar a velha versão de si mesmo, aquela que vivia limitada pelo medo e pela falta. Ele mergulhou de cabeça nos estudos recomendados por Schofield: filosofia, negócios, mentalidade, desenvolvimento humano. Passou a direcionar o pouco que ganhava não para distrações, mas para educação. Comprou um caderno novo e na primeira página escreveu: plano para me tornar milionário. Naquele momento, ele não possuía nada além de determinação menos, mas já carregava uma mente rica. E, mais importante, decidiu agir como o homem que queria ser no futuro. Schofield, ao perceber o valor e a disciplina emergente em Jim, lhe ofereceu algo raro: mentoria. Mas havia uma condição, e era a mais desafiadora de todas. Se quiser caminhar comigo, terá que abandonar quem você é hoje. Isso significa largar as desculpas, romper com a mentalidade de vítima e deixar a zona de conforto para trás. Jim aceitou e, a partir dali, começou a reconstruir sua identidade. A transformação não foi barulhenta, mas profunda e constante. Porque quando você encontra alguém que enxerga o seu potencial e não apenas a sua versão atual, todas as desculpas perdem força. Jim aprendeu uma lição dura. O maior obstáculo das pessoas não é o ambiente, a educação ou o salário. É algo mais sutil. É continuar sendo a mesma pessoa enquanto espera por resultados diferentes. Ele percebeu que os ricos não esperavam ficar ricos para agir como tal. Eles já se comportavam, tomavam decisões e pensavam como pessoas prósperas antes de terem a conta bancária para provar. A maioria, no entanto, permanece presa ao ciclo de reforçar quem sempre foi. Muitos dizem que querem mudar, anotam metas, fazem cursos, mas continuam reagindo como a versão antiga de si mesmos. Quer ser milionário, mas gasta como alguém que quer apenas parecer rico. Quer ser um grande empreendedor, mas trabalha no próprio sonho como um funcionário desmotivado. Quer disciplina, mas ainda deixa o despertador mandar mais que a própria vontade. Jim entendia
Identidade vem antes da realidade. Você não pode ter resultados de uma versão que ainda não nasceu. Por isso, fez um exercício poderoso, uma lista comparando quem ele era com quem queria ser. De um lado, reativo, vítima, gastador, imediatista, dependente da sorte, reclamador, inseguro. Do outro, proativo, responsável, investidor, planejador de longo prazo, criador de oportunidades, grato, confiante no processo. A partir desse contraste, começou a agir como a versão que queria se tornar. No início, parecia interpretar um papel, mas percebeu que aquilo não era falsidade, era fé em ação. E dizia para si mesmo: eu não sou ainda quem quero ser, mas posso começar a agir como se já fosse. Foi assim que nasceu sua identidade milionária. Jim também concluiu que riqueza não era fruto de sorte, mas de hábitos. Observando milionários de verdade, percebeu padrões. Acordavam cedo, liam todos os dias, registravam ideias, eram extremamente disciplinados e cuidavam do tempo como o recurso mais valioso que tinham. Não esperavam ter motivação para agir. Tinham uma rotina sólida, mesmo quando ninguém estava observando, porque hábitos são invisíveis, mas moldam tudo o que é visível. Você não vê a disciplina no Instagram, mas vê seus frutos, alguns anos depois. Quando era jovem, Jim caiu na mesma armadilha que prende a maioria das pessoas. Acreditava que sucesso era um privilégio de poucos sortudos, de quem nasceu com o dom ou tinha conexões poderosas. Essa visão limitada só começou a ruir quando seu mentor, o Sr. Schoaf, lançou uma frase que rasgou suas desculpas. A sorte sorri para quem está preparado, e se preparar é uma decisão, não um acidente. A partir desse momento, Jim decidiu virar o espelho para si mesmo e fazer a pergunta que muita gente evita: as minhas atitudes me aproximam ou me afastam da vida que eu desejo? A resposta foi dura de ouvir, mas libertadora. Ele dormia tarde. Tava meses sem abrir um livro, gastava mais do que ganhava. Falava mais do que escutava, sonhava mais do que executava e ainda assim esperava resultados extraordinários. Foi aí que um clique aconteceu. Ele tomou a decisão de se tornar o homem de hábitos que constroem riqueza, mesmo sem estar motivado. Começou pequeno, mas consistente. E ao fazer isso, descobriu um ciclo poderoso. Disciplina gera confiança. Confiança leva à ação. Ação traz resultados. E resultados reforçam a disciplina. Mas o inverso também é verdadeiro e devastador. Procrastinação gera culpa. A culpa alimenta a autossabotagem. A autossabotagem produz fracasso. E o fracasso convida mais procrastinação. Jim percebeu que não bastava querer ser rico. Ele precisava enriquecer na forma de pensar, de agir, de estudar, de se organizar e de se controlar. Por isso, passou a acordar no mesmo horário todos os dias. Reservou blocos fixos para leitura e aprendizado. Controlou seus gastos com planilhas, reduziu o tempo na TV e aumentou o tempo nos livros. Definiu metas semanais e escolheu com mais cuidado as pessoas com quem se relacionava. Essas disciplinas, ignoradas pela maioria, foram moldando sua nova identidade. Ele costumava dizer: a diferença entre quem você é e quem deseja ser está no que você faz
todos os dias. Enquanto muitos ainda esperavam um golpe de sorte, Jim já tinha trancado a porta das desculpas e aberto a janela da disciplina. Para quem via de fora, seus resultados pareciam obra do acaso. Para ele, eram apenas a colheita de sementes plantadas todos os dias. Riqueza é hábito, e hábito é escolha. Anos depois, em uma palestra, Jim olhou para a plateia e disparou. O que você diz está construindo ou destruindo o seu futuro. Em transformar sua mentalidade e seus resultados, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. A reação foi um silêncio pesado. A maioria nunca tinha pensado que o vocabulário molda o destino. Mas Jim sabia que não adianta mudar o guarda-roupa, a agenda ou até a conta bancária se a sua forma de falar continua pequena e sabotadora. No começo de sua jornada, ele vivia com pouco e tinha muitos motivos para reclamar, mas eliminou uma frase do vocabulário. Eu não posso. Ele entendeu que toda vez que repetia isso, programava a mente para fracassar, mas substituiu por como eu posso. Não, eu não posso comprar isso, mas como posso comprar isso de forma inteligente? Não tenho tempo, mas como reorganizar meu tempo para encaixar isso na minha vida? Não sei fazer, mas como posso aprender a fazer? Essa mudança simples transformou sua mentalidade de vítima para protagonista. Ele trocou sou pobre por estou construindo riqueza. Sou azarado por sou disciplinado e preparado. E isso é impossível. Por isso é um desafio. Mas eu sou maior do que ele. Essas trocas pareciam pequenas, mas mudaram sua postura, fortaleceram sua confiança, melhoraram seus relacionamentos e abriram portas que antes pareciam trancadas. Porque palavras não são apenas sons. São comandos diretos para o cérebro, moldam emoções e definem comportamentos. Mesmo quando ainda não tinha resultados expressivos, Jim falava com clareza e convicção sobre onde queria chegar. Não era arrogância, era consciência de destino. Ele ensinava: quem fala com clareza sobre sua direção, inspira quem ainda está perdido. Por isso, quando perguntavam o que ele fazia, respondia com firmeza: ajudo pessoas a desenvolverem seu potencial e conquistarem liberdade financeira, enquanto faço o mesmo por mim. Falar como um milionário não significa fingir ter dinheiro, mas usar uma linguagem de visão, responsabilidade e propósito. É substituir não consigo por estou aprendendo e não sou bom nisso, por estou evoluindo nisso. É parar de achar charme, rir da própria limitação e começar a se comprometer com a sua grandeza. Essa transformação verbal não depende de diplomas, tempo ou dinheiro. Depende apenas de decisão. E quando Jim entendeu que as palavras moldam pensamentos e pensamentos moldam ações, ele também passou a cuidar com extremo cuidado de quem e o que colocava ao seu redor. Foi aí que mergulhou em outra de suas maiores descobertas. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Isso vale para conversas, lugares, conteúdos, hábitos e até energia, quando ainda ganhava pouco. Ele começou a notar que os ambientes em que passava a maior parte do tempo eram repletos de reclamações, conversas sem propósito e amizades presas ao medo e à mediocridade. Não eram mais pessoas, mas ele percebeu. Nenhum ambiente é neutro. Ele ou te fortalece ou te enfraquece, ou te expando ou te aprisiona. Decidiu então respirar um ar diferente. Passou a frequentar lugares onde se falava mais de ideias do que de problemas.
onde livros circulavam mais do que fofocas, onde o futuro era discutido com esperança e não o passado com nostalgia. Mesmo se sentindo deslocado no início, Jim sabia que precisava estar nesses lugares. Uma vez, foi ao seu primeiro seminário de empresários. Era o mais jovem, o menos experiente, o único sem resultados concretos, mas sentou-se na primeira fila. Fez anotações como quem estava diante de um mapa do tesouro. Fez perguntas e saiu com a mente transbordando de novas possibilidades. A partir daí, frequentou mais eventos, grupos de estudo, bibliotecas e até encontros informais com pessoas que pensavam diferente. Quanto mais se expunha a ambientes desafiadores e inspiradores, mais a sua visão de mundo se expandia e junto com ela seus resultados. Jim aprendeu cedo que não é nas grandes viradas que a vida muda, e sim nas microdecisões invisíveis que se acumulam, como tijolos silenciosos de um castelo ou de uma prisão. Ele dizia: o fracasso é sutil, o sucesso também. Ambos começam pequenos, quase imperceptíveis. É o que você faz no intervalo entre o que precisa e o que quer que muda tudo. Enquanto muitos acreditam que vão mudar de vida, no dia em que ganharem mais, abrirem um negócio ou tiverem a grande ideia, Jim sabia que a transformação começa muito antes, no exato momento em que você escolhe um hábito em vez de outro. Pequenas escolhas, como desligar o celular 30 minutos antes de dormir, para ler algo que expanda sua mente. Em vez de rolar timeline até cair no sono, guardar R$ 50 de um valor recebido em vez de aumentar imediatamente o padrão de consumo. Anotar uma ideia no momento em que ela surge em vez de deixá-la escapar, porque depois você lembra dizer não para convites e distrações que não estão alinhados com a sua visão, mesmo correndo o risco de parecer estranho ou metido. Cada uma dessas decisões, isoladamente, parece relevante, mas, repetidas ao longo de meses e anos, criam um abismo entre quem você é e quem você poderia ser. Jim resumia assim: você não se torna milionário quando recebe o primeiro milhão. Você se torna milionário quando começa a agir como tal em silêncio, sem aplausos, sem holofotes, sem aprovação. E talvez essa seja a sua encruzilhada agora. Perceber que o que mais importa não é o que você decide quando todos estão olhando, mas o que você decide quando ninguém está por perto. Porque, no fim, riqueza é um acúmulo de decisões corretas, tomadas quando seria mais fácil escolher o caminho mais curto e mais confortável. Jim carregou aquela vergonha como quem segura uma pedra no bolso pesada, sempre presente, mas diferente de muitos, ele não se acostumou com o peso. Nunca mais, ele disse, não em voz alta para impressionar alguém, mas em silêncio, para mudar tudo. Esse nunca mais virou um divisor de águas. A partir dali, cada manhã precisava provar que aquela frase não tinha sido apenas um desabafo. Ele começou pequeno, mas começou firme. Levantava-se na primeira vez que o despertador tocava. Lia 10 páginas por dia, mesmo exausto. Guardava moedas, não pelo valor, mas pelo respeito ao dinheiro. Evitava conversas que diminuíam sua visão. Jim aprendeu que rupturas internas exigem provas externas. Não basta sentir, é preciso agir. Não basta querer, é preciso se tornar. E foi assim que ele transformou a humilhação de não poder comprar um pacote de biscoitos no combustível para criar a vida que sonhava. Não porque o mundo acreditava nele,
mas porque ele decidiu acreditar antes. Talvez você esteja num ponto parecido. Talvez também exista algo na sua vida que já não cabe mais, mas você continua tolerando. Se for o caso, pergunte-se agora, olhando de frente para a sua realidade, o que você não aceita mais. Escreva, guarde essa frase e a partir de hoje, prove para si mesmo, em cada pequena decisão, que ela não foi dita à toa, porque no fim, não é o dinheiro que cria o milionário. É o momento de ruptura, seguido por um comportamento que nunca mais volta atrás. Esse foi o nascimento do novo Jim, não quando ficou rico, não quando deu a primeira palestra, não quando apareceu na TV. Foi naquele instante em que decidiu, com o corpo inteiro e a alma inteira, às vezes é preciso se revoltar contra a mediocridade para começar a construir grandeza. Jim Rohn. E aqui está a verdade dura que poucos encaram. Nada muda até que você diga basta. Até que olhe para o espelho e declare, sem rodeios, não aceito mais este corpo cansado. Não aceito mais esta mente travada. Não aceito mais esta conta negativa. Não aceito mais este discurso derrotado. Não aceito mais me sabotar, me atrasar, me diminuir, me esconder. Não aceito mais ser espectador da minha própria vida. Esse momento pode parecer simples, mas é sagrado. É quando você para de brincar, de mudar e começa a lutar pela mudança. Jim não virou outra pessoa da noite para o dia, mas naquele instante, a identidade antiga foi enterrada e todos os dias seguintes foram construídos sobre uma fundação inegociável. Eu não aceito mais essa vida e vou agir como quem já está vivendo a nova. Jim Rohn tinha um exercício que transformava seus alunos mais comprometidos. Simples, mas profundamente disruptivo. Se você acordasse amanhã com $1 milhão na conta, sem dívidas, com liberdade financeira garantida, como seria o seu primeiro dia como milionário? A maioria respondia, empolgada. Viajaria, compraria um carro, largaria o emprego, curtiria a vida. Jim apenas sorria e dizia, se essas são suas primeiras ideias, você ainda não está pronto para ser milionário, porque ele sabia que a verdadeira riqueza não começa com consumo, mas com consciência, comportamento e postura. A pergunta real não é o que eu faria com o dinheiro, e sim, como eu me comportaria como pessoa, líder, pensador e tomador de decisões. Finja que já é um milionário hoje. Que dinheiro não é um problema? Que você tenha acesso aos melhores mentores, que é respeitado na sua área, admirado, seguro e confiante. E então se pergunte, com que energia eu levantaria da cama? Como me vestiria mesmo ficando em casa? Quais palavras escolheria ao falar com minha família? Que decisões tomaria com meu tempo? O que faria pelo meu negócio? Projeto ou carreira? Como responderia a desafios imprevistos? Jim chamava isso de agir como se, não no sentido superficial de ostentar, mas no sentido profundo de encarnar um novo eu. A mente não sabe diferenciar imaginação de realidade. Quando você vive como se já fosse, seu cérebro começa a alinhar comportamentos, decisões e emoções com essa identidade futura. Jim Rohn, você não precisa de dinheiro para agir com mais elegância, falar com mais clareza, pensar com mais estratégia, tratar os outros com mais respeito, investir o tempo com mais intenção. Só precisa de decisão. Pegue um papel e escreva no topo. Eu já sou um milionário
E por isso, hoje, complete com como começará o dia, o que vai eliminar, quem vai evitar, o que vai iniciar, como vai decidir e, acima de tudo, haja de acordo com essa lista. Repita até que agir como se torne o seu novo natural. Porque a realidade sempre segue a identidade. E você pode decidir quem é antes de o mundo acreditar. Não espere que alguém lhe dê permissão. Não aguarde garantias antes de dar o primeiro passo. As mudanças mais profundas raramente recebem aprovação antecipada. Elas só são reconhecidas quando os frutos aparecem. E, quanto mais você incorpora de forma genuína a sua nova versão, mais rápido o eu antigo se dissolve, a mente se ajusta e os resultados se manifestam. A vida não responde a discursos bonitos, mas sim a maneira como você se posiciona e age. Há 3 forças silenciosas que moldam sua identidade e, consequentemente, sua realidade. O que você acredita sobre si, a forma como fala sobre si e o modo como se comporta. Essa tríade é o núcleo da transformação e, como Jim Rohn dizia, você não atrai o que deseja, mas sim o que é. O mundo e seu próprio cérebro interpretam quem você é a partir desses 3 elementos, visíveis e invisíveis, ao mesmo tempo. Primeiro, suas crenças. Tudo começa pelo que você assume como verdade sobre si mesmo. A maioria das pessoas vive presa a pensamentos herdados e limitantes. Dinheiro é difícil, sucesso é para poucos. Eu não nasci para isso. Sou tímido demais. Nunca tenho sorte. Essas ideias atuam como correntes invisíveis, impedindo qualquer avanço real. Jim Rohn provou que, ao reescrever suas crenças, você abre espaço para uma nova vida. Isso exige exposição a novas referências, afirmações diárias, ditas com convicção, escrita consciente de uma nova narrativa pessoal e distanciamento de vozes que alimentam a versão limitada de quem você é. É como reprogramar um software defeituoso para que ele finalmente funcione como deve. Segundo, a linguagem. Suas palavras não apenas descrevem a realidade, elas criam a estrada pela qual sua mente irá caminhar. Dizer eu não consigo é um comando para que seu cérebro desista antes de tentar. Já frases como estou aprendendo e estou melhorando colocam sua mente em modo de busca por soluções. Jim ensinava que você nunca deve falar algo sobre si que não gostaria que se tornasse realidade. Por isso, substitua termos de derrota por expressões de possibilidade. Repita diariamente: estou me tornando uma pessoa que atrai prosperidade com naturalidade. Terceiro, sua postura. Aqui não falamos apenas de postura física, mas da forma como você se apresenta, decide e se comporta. É alinhar suas ações com aquilo que diz acreditar. Antes mesmo de ter resultados concretos, Jim começou a agir como empresário. Chegava no horário, se comunicava com clareza, mantinha a organização impecável, cuidava da aparência e tratava cada interação como oportunidade de transmitir confiança. Postura é andar como quem sabe para onde vai, falar com segurança e agir com calma mesmo sob pressão. Isso não custa nada além de decisão e disciplina. Quando crença, linguagem e postura estão alinhadas, você passa a emitir uma frequência de coerência que atrai oportunidades, pessoas e recursos. Não é mágica, é congruência interna, transbordando
para o mundo externo. Como dizia J.I.M., o universo não responde à máscara que você veste, mas à essência que você sustenta. Mas ele ia além da técnica de crescimento pessoal. Jim defendia um código de ética pessoal como fundamento da verdadeira riqueza. Não basta conquistar fortuna, é preciso fazer-lo de forma digna, sustentável e em paz com sua própria consciência. Ele alertava que sucesso sem integridade é como construir um castelo sobre areia movediça. Por isso, definia 5 pilares inegociáveis: integridade absoluta, manter coerência entre o que se promete e o que se entrega. Mesmo nos detalhes que ninguém vê, cumprir palavra dada, reconhecer erros e agir com retidão, tanto em público quanto no privado. Honrar a confiança, proteger a credibilidade como seu ativo mais precioso, falando a verdade mesmo quando desconfortável e nunca usando informações para manipular. Excelência constante, tratar cada tarefa, por menor que seja, como um reflexo de quem você é, imprimindo cuidado e capricho em tudo. Servir antes de receber, gerar valor genuíno. Resolver problemas reais e contribuir de forma generosa antes de esperar retorno. Não se corromper pelo poder, desenvolver maturidade emocional para que o dinheiro amplifique virtudes e não defeitos. Esses princípios não exigem que você já seja rico para aplicá-los. E aqui entra um ponto delicado. Jim observava que muitas pessoas afirmam desejar prosperidade, mas rejeitam inconscientemente o comportamento, a postura e a energia das pessoas bem-sucedidas. Quando vem alguém confiante, bem vestido, com fala segura e presença marcante, sentem desconforto, criticam ou se afastam. Isso não é coincidência, é o reflexo de uma mentalidade de escassez que ainda não se sente digna de viver nesse nível. E aqui entra um ponto delicado. Jim observava que muitas pessoas afirmam desejar prosperidade, mas rejeitam inconscientemente o comportamento, a postura e a energia das pessoas bem-sucedidas. Quando vem alguém confiante, bem vestido, com fala segura e presença marcante, sentem desconforto, criticam ou se afastam. Isso não é coincidência. É o reflexo de uma mentalidade de escassez, que ainda não se sente digna de viver nesse nível. Esse ciclo é traiçoeiro, querer mudar, ter contato com modelos de sucesso, sentir desconforto, rotular isso como arrogância e, no fim, voltar para o ambiente onde a mediocridade parece mais confortável. Não é falta de capacidade, é rejeição de identidade. Enquanto a pessoa não romper essa barreira interna e se permitir vestir, falar, pensar e agir como sua versão próspera, ela continuará orbitando longe da vida que diz querer. Muitas pessoas com potencial extraordinário deixam de alcançar o que poderiam simplesmente por medo de parecer arrogantes. É o receio de se destacar demais. Jovens com habilidades raras escondem suas ambições porque temem os comentários dos amigos. Olha lá. Se achando o importante, pais, às vezes sem perceber, reforçam esse bloqueio com frases que soam como crítica. Você está diferente. Isso não é você. E colegas de trabalho ou estudo podem zombar, chamando de playboy ou insinuando que o sucesso mudou a pessoa. O resultado? Essa pressão social silenciosa leva muitos a encolherem seus sonhos. Passam a falar menos sobre metas, a vestir-se de forma neutra para não chamar atenção, a esconder que estão estudando sobre
finanças ou desenvolvimento pessoal, é como se apagassem o próprio brilho para não incomodar quem ficou para trás. Jim dizia que pagar a aceitação com a própria grandeza é o negócio mais caro que alguém pode fazer na vida. Existe também a armadilha da humildade mal interpretada. Muita gente acredita que ser humilde significa evitar qualquer aparência de destaque. Falar baixo, vestir roupas simples, desconfiar de quem prospera ou brilha. Mas a verdadeira humildade, como ensinava Jim, não é pensar menos de si, é pensar menos em si e mais em servir e gerar valor. Você pode ser humilde e andar com postura, pode vestir-se bem e continuar íntegro. Pode falar com clareza, olhar nos olhos e transmitir convicção, sem que isso signifique arrogância. Riqueza externa e nobreza interna não são opostas. Elas se complementam quando a intenção é genuína. O crescimento, no entanto, cria separações. Você se afasta de velhos hábitos, de ambientes estagnados e, às vezes, até de pessoas queridas que não caminham na mesma direção. Essa transição dói e muitos acabam sabotando o próprio progresso para manter vínculos, mesmo que isso signifique perder a si mesmos. Jim alertava: todo ano que você renuncia à vida que diz querer, apenas para ser aceito, está escolhendo viver menor do que poderia. Para reverter esse ciclo, ele sugeria 4 passos poderosos. 1. Reconheça o desconforto. Quando se sentir incomodado com o sucesso de alguém, pergunte-se: estou rejeitando o que essa pessoa é? Ou estou rejeitando a versão de mim que ainda não tive coragem de permitir existir? 2. Cerque-se de pessoas que celebram sua evolução. Pessoas pequenas se sentem ameaçadas pelo seu brilho. Pessoas grandes usam a sua luz para acender a própria. 3. Cresça com honra. Suba mantendo gratidão, generosidade e honestidade. Não há mérito em permanecer pequeno por medo de julgamento. 4. Afirme sua nova identidade. Declare todos os dias: sou digno da prosperidade, sou capaz de receber, servir e multiplicar. Afinal, não se pode desejar algo e, ao mesmo tempo, desprezar quem já conquistou. Jim repetia: se quer riqueza, honre quem é próspero. Se quer grandeza, respeite quem já chegou lá. E se quer subir, não critique a escada, suba por ela. Ele também acreditava que a disciplina é a armadura invisível da riqueza, não como prisão, mas como proteção. Ela resguarda seus objetivos contra sua própria oscilação emocional, mantém sua agenda blindada contra a procrastinação e impede que sonhos sejam abandonados pelo caminho. A disciplina diária é um compromisso silencioso com o futuro, renovado todas as manhãs. Jim defendia pequenas regras inquebráveis, hábitos tão firmes que moldam a identidade. Acordar no mesmo horário, revisar metas antes de sair de casa, registrar cada ideia importante, fazer exercícios mesmo sem vontade, terminar o que começou. Não é a quantidade de regras que importa, mas a consistência delas. Ele não suavizava quando falava da falta de disciplina. Ignorar a disciplina é desrespeitar o seu próprio potencial. Sem ela, a pessoa vira refém da motivação, que é passageira, e alimenta o ciclo da desistência. O problema, raramente, é falta de capacidade. É a ausência de rotina. Mesmo criativo e visionário, Jim vivia com disciplina.
Acordava cedo, lia, planejava o dia, exercitava corpo e mente, especialmente nos dias ruins. Repetia que a diferença entre quem chega e quem fica pelo caminho está em continuar, mesmo sem vontade. Sua recomendação? Escolher de 3 a 5 hábitos diários que sustentem a identidade que você quer construir, como acordar sempre no mesmo horário, estudar algo estratégico por 30 minutos, fazer algo desconfortável e necessário, anotar ideias e reflexões importantes, revisar o dia antes de dormir e cumprir mesmo sem aplausos ou testemunhas. Por quê? É nesse silêncio que se forja a verdadeira fortaleza interior. A disciplina é o único caminho curto. Todo o resto é atalho ilusório, ele dizia. Por fim, Jim lembrava que ninguém vai acreditar no seu potencial no início. Primeiro vão ignorar, depois duvidar, depois criticar e só então tentar copiar. Entre a decisão de mudar e a chegada dos resultados, existe um período solitário e silencioso onde muitos desistem. Quando isso acontecer, não tente convencer ninguém. Não entre em discussões. Apenas construa. Deixe o resultado falar por você. Ele mesmo foi alvo de piadas quando dizia que seria palestrante e autor. Anos depois, os mesmos que duvidaram estavam na plateia, lendo seus livros e pedindo conselhos, e ele já sabia: quem precisa acreditar primeiro é você. Você percebe? Esse silêncio produtivo, essa fase de raízes, é onde a maioria desiste, porque não vê resultados imediatos. Mas é justamente aí que você está criando a base inabalável que sustenta tudo o que virá. Por fora, nada mudou, mas por dentro você já não é mais a mesma pessoa. Jim chamava isso de a construção do invisível. Ele dizia: não é porque ainda não apareceu que não está acontecendo. Nesse estágio, você não precisa convencer ninguém. Não precisa explicar. Apenas execute passos para viver essa fase com maestria. Pare de se explicar. Comece a executar. Registre seu progresso em silêncio. Converse com quem já venceu, não com quem desistiu. Fortaleça suas emoções todos os dias. Lembre-se, você constrói para viver, não para que todos entendam. Quando essa etapa passa, você emerge diferente. Sua energia muda, sua postura muda e o dinheiro começa a procurá-lo, porque você se tornou valioso e o dinheiro é atraído pelo valor. Jim dizia: não é o dinheiro que cria o milionário, é o milionário interior que cria o dinheiro. E para isso, há 3 forças que você precisa alinhar: desejo, decisão e disciplina. Desejo sem decisão é ilusão. Decisão sem disciplina é apenas empolgação passageira. Mas quando os 3 se encontram, você se torna imparável. Então, a pergunta agora não é: será que funciona? Mas quando vou começar a agir como a pessoa que quero me tornar? Comente abaixo. Qual vai ser o primeiro passo que você vai dar hoje para agir como milionário? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa parar de perseguir o dinheiro e começar a atrair prosperidade. E lembre-se, haja como se você fosse, até que você seja. E quando for, continue crescendo. Por quê? Riqueza não é o que você tem, é quem você se torna